Olá pessoal, tudo bem? Como havia prometido a vocês, estou gravando aqui este vídeo para poder comentar brevemente sobre o livro Jurisdição Constitucional e Democracia, de Dieter Kren, em especial o texto Direito ou Política, a controvérsia entre Carl Schmitt e Hans Kelsen sobre a jurisdição constitucional e a situação atual. Então, alguns comentários iniciais sobre o porquê eu escolhi esse texto para que nós lêssemos juntos e depois eu parto propriamente para uma conversa acerca do texto. Então, eu acho que esse texto é fundamental por ao menos três razões. Primeiro, porque ele lida com uma das grandes temáticas atuais da teoria do direito, né, que é uma temática que tangencia a teoria do direito e o direito constitucional, ou a teoria constitucional, que é o papel da jurisdição constitucional na democracia. Para aqueles que não têm muita clareza sobre o que seja jurisdição constitucional é o papel que o Poder Judiciário tem diante do controle da produção de normas que são desconformes à Constituição. Então, basicamente, de forma bem resumida, jurisdição constitucional pode ser dita que se trata disso. Então, qual é o papel que o Poder Judiciário tem em controlar as normas que são conformes ou desconformes da Constituição? Em segundo lugar, esse texto ele é central no nosso percurso da disciplina até agora, porque ele é um texto que tratará de dois grandes autores do direito, da teoria do direito, que a gente estudou nas últimas aulas. Um deles, Hans Kelsen, que dedicamos duas aulas a ele, e o segundo, Carl Schmitt, que nós vimos lá com dois especialistas na semana passada. Além de serem grandes autores germanófonos, eles também foram responsáveis por uma das grandes controvérsias do direito no último século e, quiçá, talvez até do direito em sua história. Porque a gente estava naquele momento de definição sobre qual o papel das cortes constitucionais, ou se deveriam existir cortes tipicamente, propriamente constitucionais, para aferir esta conformidade ou desconformidade nas normas infraconstitucionais frente a elas. E o terceiro ponto, que eu acho interessante, é porque esse texto é de um autor que tem digamos assim, um pé em cada canoa. Então, ao mesmo tempo que ele foi juiz do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, é, por cerca de 12 anos, ele também é um importante autor da área de teoria do direito, teoria constitucional, né? Professor emérito da Universidade de Humboldt, deu aula na Yale School, na Yale Law School, deu aula em Bielefeld. Então, tem aí, vocês têm a oportunidade de ler um autor contemporâneo, lidando com essas temáticas, e não apenas um autor contemporâneo, então, com um prático do direito, né, que a gente normalmente confunde prática do direito com coisas mais simples ou simplificadas. Esse cara está no topo da pesquisa, né? O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, e traduzido por um dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se não me engano, hoje ele já deve ser o decano do Supremo Tribunal Federal, mas se não for, ele está por aí, né, que é o Gilmar Mendes. E é muito interessante porque, na medida em que escolhi esse texto para vocês, eu li metade do livro, tá? Não, confesso que não li o livro como um todo, mas eu li a apresentação, o primeiro ensaio, o ensaio que eu pedi para vocês lerem, e eu pretendo agora, depois de gravar esse vídeo, continuar a leitura. O Gilmar Mendes conta que ele decidiu, ele queria antes apenas traduzir o texto que vocês leram, só que é inviável editorialmente, porque, primeiro, é um texto bastante especializado, terceiro, segundo, que é um texto curto, né? Um texto aí de umas 80 páginas, e seria inviável a publicação. Mas tão animado que estava de publicá-lo, ele decidiu, ele foi a um congresso, encontrou o Dieter Kren, e o Dieter Kren contou para o Gilmar Mendes que ele tinha publicado uma pequena coletânea
sobre chamada jurisdição constitucional e democracia, em que ele visava, ele pretendia conversar sobre, enfim, refletir sobre tal temática, o papel da jurisdição constitucional em relação à democracia. O primeiro ensaio ele já antecipa bastante aquilo que esse ensaio que vocês leram vai tratar, especialmente na sua segunda parte, que é qual é o papel, né, o que é a jurisdição constitucional, qual é a função da jurisdição constitucional e mais, o que é político e o que é jurídico na jurisdição constitucional. Porque talvez esse seja o grande impasse, o grande problema da jurisdição constitucional, né? Que pode ser resumido de forma muito simples, da seguinte maneira, né? Ora, se um colegiado pode decidir qual é o sentido das normas existentes em um determinado Estado e pode errar por último, vivemos nós, então, numa democracia? Ou vivemos numa aristocracia velada? Ou mais, se um colegiado pode desconstituir leis e normas infraconstitucionais que ele considera em desconformidade com a Constituição, que está, portanto, acima delas, vivemos nós numa democracia? Ou vivemos numa aristocracia velada? Se ainda em Carl Schmitt e Hans Kelsen não é propriamente este o conflito, na controvérsia entre eles, nós já temos uma certa antecipação deste grande problema, né? Que nos Estados Unidos eles chamam de dilema contra-majoritário, né? O problema do dilema contra-majoritário. E aí, o texto que vocês leram, ele vai, o de Durkheim diz isso explicitamente, que por mais que o conflito entre Kelsen e Schmitt antecipe isso, a incompatibilidade que Schmitt encontrava entre a jurisdição constitucional no modelo político que até então existia, não se tratava propriamente da incompatibilidade dessa jurisdição constitucional com a democracia, e sim no caráter eminentemente político do controle de constitucionalidade. Carl Schmitt, portanto, dizia que o controle de constitucionalidade é uma função política e, por ser política, não deveria ser atribuída a um órgão judiciário. Ponto. É algo que pode parecer um pouco básico para nós, mas não é tão básico, né? Porque se a gente pode concordar com isso, né, então dizer, olha, tudo bem, então realmente controlar a constitucionalidade de normas infraconstitucionais é uma função política, o corolário disso que é difícil, que é a seguinte pergunta. Então, quem deve exercer o controle de constitucionalidade? Carl Schmitt responderá, o presidente do Reich, ou seja, depois de 1933 na Alemanha, Adolf Hitler. Aqui no Brasil, alguns diziam que deveria ser o presidente da República, na época de Bolsonaro. Outros atribuem este papel ao parlamento. Será que deve ser o parlamento, portanto, né, aquele que controla a constitucionalidade? E assim, eu vou retomar um pouco a história. Eu pretendo não passar de 20 minutos esse vídeo, então eu já me preocupei, porque eu já estou em 10. Mas assim, retomando um pouco a história, que o Dieter nos conta, que o problema do controle de constitucionalidade, da jurisdição constitucional, ele já estava presente na agenda alemã desde o momento da promulgação da Constituição de Weimar, que é a Constituição que antecedeu o regime nazista. Então, o autor deste anteprojeto, um sujeito chamado Hugo Preuss, ele recebeu muitas críticas porque este anteprojeto ele previa a possibilidade de controle de constitucionalidade das leis dos chamados Estados, ou seja, uma espécie de unidade federativa,
mas não previa o controle de constitucionalidade para o direito produzido no próprio parlamento do Reich. Trazendo para a nossa realidade, é como se a Constituição ela prevesse a possibilidade de se controlar a constitucionalidade das leis promulgadas na Assembleia Legislativa do Tocantins, mas não prevesse a possibilidade de controlar a constitucionalidade das leis produzidas no Congresso Nacional, lá em Brasília. Hugo Pois se defendia, dizendo que, olha, a competência para o controle judicial deveria ser atribuída por lei a um tribunal superior do Reich, e mesmo assim, na Alemanha, cada juiz já possuía a prerrogativa individualmente, né, caso a caso, de examinar a constitucionalidade das leis do Reich. Essa solução não foi do agrado de muitos dos seus correligionários. Muitos deles fizeram uma moção suprapartidária, né, que foi levada ao Reichstag, ao parlamento do Reich, e, enfim, não deu em nada essa moção partidária, mas esta questão ela entrou na onda do debate jurídico do período. Né? A questão que eles chamavam de direito de controle judicial, né? Richterlichen Prüfungsrecht, que enfim, era aquilo que estava em debate naquele momento. E é muito interessante que o Dieter Klein nos conta que, neste momento, a gente tinha, primeiro, uma oposição entre juristas progressistas e juristas conservadores, que, a princípio, os juristas progressistas opunham-se ao direito de controle judicial, porque consideravam que o parlamento ele era dominado por forças de direita, então dar o papel, dar o poder para figuras controlarem a jurisdição constitucional seria enfraquecer, seria, aliás, fortalecer o seu próprio poder, dado que se isso não existisse, os parlamentares de direita iriam conseguir produzir qualquer tipo de norma, e em comparação, os juristas mais conservadores, eles consideravam que eles eram críticos à jurisdição constitucional, e depois, na medida em que a República de Weimar se consolidou, a situação se inverteu. Então, tudo de acordo com o papel o papel político que a sua ideologia política poderia prevalecer. Beleza. A República de Weimar ela tem fim por volta de 1929, onde começa uma série de crises na Alemanha, que enfim, tem vários motivos, mas principalmente a alta inflação decorrente do fim da Primeira Guerra Mundial e dos altos custos impostos pelos países vencedores, né? E de 29 adiante, até a ascensão de Hitler, há uma série de controvérsias que eu não vou entrar aqui. Né? Mas o que o Dieter Klein nos conta é que em 1928, Hans Kelsen, ele é chamado para fazer uma conferência em Viena. A gente não está mais na Alemanha, vamos para Viena, em que ele se posiciona de forma bastante assertiva acerca da jurisdição constitucional, desafiando, inclusive, o Carl Schmitt a explicitar, ele não fez isso expressamente, mas, né, claro, quando ele se posiciona assim, Schmitt se sente tentado a explicitar de forma mais clara a sua posição quanto à jurisdição constitucional. Schmitt ele já havia esboçado os seus posicionamentos numa obra anterior, chamada Teoria da Constituição. Não vou abordar isso aqui, né? No livro o Dieter Klein nos explica em 2 ou 3 páginas, e vou direto para a controvérsia principal entre Kelsen e Schmitt, entre, portanto, um guardião da Constituição e as obras de Hans Kelsen, que inclusive foram traduzidas no Brasil, salvo engano, sob a tradução de Jurisdição Constitucional, publicado pela Martins Fontes.
Ahn, então, o Ditaquem nos conta que quando o Império Austro-Húngaro ele se dissolve após a Primeira Guerra Mundial e vários estados surgem, como por exemplo a República Tcheca, como por exemplo a Áustria, né? Diversos desses estados eles já nascem, eles nascem produzindo seus próprios tribunais constitucionais. E a explicação que se tem disso é que já no Império Austro-Húngaro havia uma forte proteção jurídica desenvolvida contra o Estado, que incluía a proteção de direitos fundamentais. Né? Então, ele nos diz que, de alguma forma, a jurisdição constitucional abstrata desses locais, eles nascem como uma defesa dos direitos fundamentais, mais propriamente do que em relação ao controle legislativo. Só que tinha outro problema nesses locais, que era propriamente o controle de constitucionalidade das leis dos Land, né? Então, aquele exemplo que eu dei sobre o controle das leis produzidas pelo Tocantins. E, em virtude disso, inicialmente, Kelsen ele considerava que o Tribunal Constitucional Austríaco deveria fazer o controle, primeiro, dos direitos fundamentais previstos na Constituição Austríaca e também o controle das leis dos Land, né, mas não propriamente também do, digamos assim, das leis do Congresso Nacional. Por quê? Porque isso poderia ser uma afronta à democracia. Isso vai contra o princípio majoritário. Kelsen resistiu muito a isto, mas ele é vencido na sua posição. E alguns dizem que ele passa, então, a construir a sua teoria, tendo sido vencido na sua posição, a tentar projetar uma estrutura teórica para o regramento constitucional de então, ou seja, para esse regramento de controle abstrato de constitucionalidade. Então, aí ele constrói a teoria que vocês já conhecem, da estrutura escalonada, da ordem jurídica, né, junto com a sua escola de Viena, junto com seus alunos, e depois que vão se tornar figuras bastante centrais, como Merkel, que é o verdadeiro autor da estrutura escalonada das normas. E o importante ponto, antes da gente avançar um pouco, que é o seguinte, Kelsen inclusive nos dirá que no papel de controle de constitucionalidade, esses tribunais constitucionais eles não podem simplesmente declarar a inconstitucionalidade. Eles têm que ter um papel adicional, que é o poder de desconstituir, de anular as leis. Por quê? Qual é a diferença entre essas duas coisas? Porque uma coisa é o Tribunal Constitucional dizer, olha, esta lei que vocês produziram, o parlamento está em desconformidade com a Constituição, e mandar de volta para o parlamento para eles mudarem, para eles refazerem. Mas isso é fraco. Né? Isso, inclusive, poderia demorar, poderia se tornar basicamente inviável. Né? Poderiam não teria propriamente funcionalidade. E, portanto, o papel do controle de constitucionalidade deveria ser maior. Deveria ser um órgão com poder para anular as leis. Anular, né? E com isso, o que Kelsen vai dizer? Então, no fundo, a função exercida pelo Tribunal Constitucional é uma função de legislador negativo. Ele é um legislador negativo. Ele negativa digamos assim, por que ele é um legislador negativo? Porque ele está anulando leis. Né? Muito bem. E uma outra coisa que ele nos diz é que, bem, se não houver jurisdição constitucional, essa Constituição de nada serve. Né? Então, sem jurisdição constitucional, a Constituição nada mais é do que um desejo, uma vontade não vinculante. E tanto faz se você cumpre ou você descumpre a Constituição nesse caso. Aí, Schmitt ele vai retocar um texto chamado O Guardião da Constituição, dizendo que
não pode haver jurisdição constitucional. Então, uma coisa para direito vai ser o direito de controle judicial, que é uma prerrogativa de todos os órgãos de justiça, os juízes individuais, de examinar a constitucionalidade de leis relevantes para os casos, que a gente chama de controle concreto de constitucionalidade. E outra coisa é a jurisdição constitucional, que é uma instituição própria dotada da tarefa específica de ser a guardiã da Constituição. E por que isso? Ora, eu já respondi no início desse vídeo. Por quê? Tomado dessa forma, a jurisdição constitucional é um órgão político. Uma coisa é você aplicar o direito, partindo. Outra coisa é você criar o direito. A diferença entre Gesetz e Richterspruch significa entre lei e julgamento. Quando você julga um caso, você está meramente aplicando o direito. Quando você está criando algo, você está exercendo uma função política. Porque, no fundo, para Schmitt, o papel dessa jurisdição constitucional, tal como Kelsen a concebe, e os seus aliados, né, em grande parte, um papel de esclarecimento de dúvidas e desacordos de opinião acerca do significado de uma norma. E, veja, se nós atribuímos a um colegiado o papel de eliminar dúvidas, desacordos acerca do conteúdo de uma norma, esse colegiado está se tornando uma segunda Câmara do Parlamento. Que mais? Então, já passei aqui dos 20 minutos, então deixa eu avançar um pouco mais e aí eu já encerro, para que a gente volta a conversar na quinta-feira. O que isso traz para nós contemporaneamente? Isso traz para nós contemporaneamente o grande problema da jurisdição constitucional. Se nesse momento a discussão era qual é a função, o que é a jurisdição constitucional, se ela é política ou jurídica, trazida pelos nossos tempos, o problema é sobre a correlação entre jurisdição constitucional e democracia. Um colegiado que pode desconstituir leis produzidas pelo parlamento, que teoricamente são representantes da maioria da população, e em que medida isto é viável num regime que se diz democrático. Autores como Michel Troppé vão dizer, bem, se é assim, talvez a gente devesse mudar o nome do nosso regime, porque não se trata mais daquele regime denominado democracia. E veja, ele não faz isso como um modo crítico, simplesmente como um modo de diagnóstico. Afinal, Michel Troppé, ele é um teórico do direito. Fui convidado pelo centro acadêmico para conversar sobre essa temática, sobre jurisdição e democracia, daqui a 2 semanas, no horário da nossa aula. Então, todos nós, em vez de estarmos na aula, nós vamos estar conversando com mais pessoas. Eu ainda não sei aonde, não sei, mas eu imagino que seja no auditório do próprio Bloco C. Tá? Sugiro que vocês leiam o texto, acho muito interessante. A segunda parte do texto é uma bela introdução às controvérsias da jurisdição constitucional contemporâneas, e eu imagino que todos vocês terão muito ganho ao ler o texto e a refletir sobre tais temáticas. Afinal, isso aqui que vocês estão lendo é topo da pesquisa em teoria do direito e jurisdição constitucional por pessoas que são membros de tribunais constitucionais. Tá? Isto digamos assim, a fina flor do direito. Então, gente, muito obrigado. Eu espero que não tenha cansado vocês muito com este meu papo e nós nos vemos na quinta-feira conversando sobre o caso Elvanger, onde poderemos retomar essas temáticas. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês não gostaram, se ficaram com alguma coisa a dizer, eu inseri lá aqui no nosso AVA um setor de fórum onde a gente pode continuar essa conversa. Tchau, tchau.